Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia. Amém a todos que acompanham nossos vídeos na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1 e varelajonas71@gmail.com. Nós continuaremos hoje a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, da Palavra do Senhor nosso Deus Céu, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. No Antigo Testamento, segundo livro dos Macabeus. Continuaremos a leitura hoje, no nosso vídeo de hoje. A fé leva ao heroísmo. Segundo livro dos Macabeus, está entre os outros livros históricos e é o 21º livro do Antigo Testamento. Então vamos para a leitura de hoje, já na sua quinta parte, Vitória sobre o Opressor, no seu capítulo 10, em todos os seus 38 versículos, né? Vamos para a leitura de hoje. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 10, primeiro tópico. Comemoração da vitória. O Macabeu, com seus companheiros, guiados pelo Senhor, reconquistaram o templo e a cidade de Jerusalém, demoliram os altares construídos pelos estrangeiros na praça pública e seus templos. Depois de purificar o santuário, construíram novo altar para os holocaustos, tiraram fogo das pedras e ofereceram sacrifícios após uma interrupção de 2 anos. Acenderam também o fogo do altar de incenso e as lâmpadas e apresentaram os pães. Em seguida, se prostraram por terra e suplicaram ao Senhor que nunca mais os deixasse cair em tais desgraças, caso voltassem a pecar, que ele os corrigisse com moderação, sem que fossem entregues em mãos de bárbaros e blasfemadores. A purificação do templo aconteceu na mesma data em que tinha sido profanado pelos estrangeiros, isto é, no dia 25 do mês de Casleu. Durante 8 dias fizeram uma comemoração semelhante à das tendas, para lembrar que pouco tempo antes, durante a festa das tendas, eles tiveram de andar pelos montes e cavernas, vivendo como animais selvagens. Por isso, carregando folhagens, ramos novos e folhas de palmeira, cantaram hinos ao Deus que lhes tinha dado a graça de purificar o seu lugar sagrado. Na ocasião, editaram um decreto público confirmado por votação e aprovação geral, mandando que todo o povo judeu celebrasse essa data todos os anos. E aqui no capítulo 10 já começa aqui a sexta parte do segundo livro dos Macabeus, ampliando as fronteiras. No segundo tópico do capítulo 10, a luta continua. Já na sexta parte, né, ampliando as fronteiras. Esse foi o fim de Antíoco, chamado Epífanes. Vamos relatar agora os fatos ligados a Antíoco Eupátor, filho desse ímpio, procurando resumir os males causados pelas guerras. Logo que tomou posse do reino, Eupátor nomeou como encarregado da administração um tal de Lícias, até então governador e comandante da Celecídia e da Fenícia. Entretanto, Ptolomeu, chamado Macron, que tinha tomado a iniciativa de tratar com justiça os judeus, a fim de reparar a injustiça contra eles cometida, projetava conduzir tranquilamente todos os assuntos que se referiam a eles. Por isso, Ptolomeu foi acusado diante de Eupátor pelos amigos deste rei. Ele era a todo momento chamado de traidor por ter abandonado Chipre, que lhe fora confiado por Filométor, e por ter passado para o lado de Epífanes. Não conseguindo exercer o poder com toda a dignidade, ele se suicidou tomando veneno. Terceiro tópico do capítulo 10 do segundo livro de Macabeus, já na sua sexta parte, ampliando as fronteiras. O perigo da corrupção.
Nesse meio tempo, Górgias tornou-se comandante dessas regiões. Ele mantinha um exército mercenário e estava continuamente provocando guerras contra os judeus. Da mesma forma, os idumeus, que ocupavam fortalezas bem situadas, viviam provocando os judeus e atiçavam o clima de guerra, acolhendo refugiados de Jerusalém. Os companheiros do Macabeu, depois de fazer preces públicas e suplicar a Deus que se aliasse a eles, atacaram as fortalezas dos idumeus, assaltaram vigorosamente as fortalezas e conseguiram tomar essas posições, vencendo os inimigos que lutavam de cima da muralha. Mataram a quantos estavam sob seu alcance e eliminaram pelo menos 20.000. Entretanto, pelo menos 9.000 conseguiram escapar para duas torres solidamente fortificadas e que tinham tudo para aguentar cerco prolongado. O Macabeu deixou aí Simão e José e tomou Zaqueu com seus companheiros o suficiente para manter o cerco, enquanto ele foi para os outros lugares onde sua presença era mais necessária. Os companheiros de Simão, porém, cheios de ganância por dinheiro, foram subornados por alguns que estavam nas torres. Receberam 70.000 dracmas e os deixaram fugir. Denunciaram ao Macabeu o que tinha acontecido. Então ele reuniu os chefes do exército e os acusou de ter vendido seus irmãos por dinheiro, deixando sair livre os inimigos que combatiam contra eles. Mandou matar os traidores e sem mais ocupou as duas torres. O Macabeu tinha sucesso em todas as lutas armadas e só nessas duas fortalezas eliminou mais de 20.000 homens. Quarto tópico do segundo livro dos Macabeus, né? Deus está presente na luta. Já antes derrotados pelos judeus, Timóteo reuniu numeroso e variado exército estrangeiro, recrutou numerosa cavalaria da Ásia e apareceu para ocupar militarmente a Judéia. Os companheiros do Macabeu se reuniram com ele para rezar a Deus, cobriram de pó a cabeça, vestiram-se com panos de saco e, prostrados no degrau que fica em frente do altar, suplicaram que Deus fosse favorável a eles, que se tornasse inimigo de seus inimigos e adversário de seus adversários, como a lei diz claramente. Terminada a oração, pegaram em armas e se afastaram bastante da cidade. Entretanto, ao chegarem perto dos que vinham combater contra eles, pararam. Mal raiou a madrugada, uns e outros se lançaram à luta. Uns, além da boa disposição, tinham como garantia de êxito e de vitória a proteção do Senhor. Os outros lutaram guiados pelo seu próprio furor. No auge do combate, os inimigos viram no céu 5 homens resplandecentes montados em cavalos com rédeas de ouro e que se puseram como comandantes dos judeus. Colocaram o Macabeu no meio deles e o protegeram com seus escudos, tornando-o invulnerável, enquanto atiravam setas e raios contra os adversários. Desorientados por não poderem enxergar os inimigos dos judeus, se dispersaram totalmente confusos. Dessa forma, foram eliminados 20.500 homens, além de 600 cavaleiros. Timóteo, porém, conseguiu refugiar-se na fortaleza chamada Gazara, que era muito bem fortificada e cujo comandante era Quéreas. Os companheiros do Macabeu, cheios de entusiasmo, cercaram a fortaleza durante 4 dias. Os que estavam dentro, confiando na segurança que o lugar oferecia, multiplicavam as blasfêmias, dizendo palavras ímpias. Ao amanhecer do 5º dia, porém, 20 jovens dos companheiros do Macabeu, inflamados por causa dessas blasfêmias e cheios de coragem, atacaram a muralha
e com furor selvagem matavam quem chegasse ao seu alcance. Os demais subiram por outro lado e, surpreendendo os de dentro, incendiaram as torres, provocando fogueiras e queimando vivos os que blasfemavam. Enquanto isso, os primeiros arrebataram as portas, abrindo caminho para o restante do exército, e conquistaram então a fortaleza. Mataram a Timóteo, que se havia escondido numa cisterna, e também seu irmão Quérias e Apolófanes. Depois de tudo isso, com hinos e ação de graças, louvaram ao Senhor, que tinha feito tão grande benefício em favor de Israel, concedendo a eles essa vitória. Embora vitoriosos sobre Antíoco Epífanes, os judeus continuam expostos a novos ataques. Não basta conquistar uma vez a liberdade, é preciso conquistá-la sempre. Judas procura consolidar a nova situação, tomando as fortalezas do sul e protegendo o país contra o perigo de incursões idumeias. Ao lado da luta contra os inimigos externos, o líder também deve estar atento ao perigo da corrupção interna, que esvaziaria completamente o projeto revolucionário. Comparando com 1 Macabeus, podemos notar que o autor não respeita a ordem dos acontecimentos. Interessa-lhe apenas mostrar que a luta de Judas Macabeu e seus companheiros conta com o auxílio divino, que os torna invencíveis. Meus irmãos, assim nós concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 10, do segundo livro dos Macabeus, e também as explicações como estamos realizando desde o início. Então, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, quando estaremos dando continuidade à leitura do segundo livro dos Macabeus, no seu capítulo 11. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, e até lá.